Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério. Hoje muito feliz, porque além de estar com o Lucas, que já trabalha com a gente aqui na agência Lumen, a gente está também com um grande amigo aí, o pastor Marcos Madaleno, da Juventude Eleve, da Igreja da Cidade. Seja bem-vindo, pastor. Bem-vindo. Que bom estar aqui com vocês, Lucas e Lucas, no One Ministério, Quase essa uma dupla sertaneja. juventude que inspira demais. Eu sou de Goiás, né? Falar música sertaneja, dupla sertaneja aí. O pezinho já está batendo embaixo da mesa ali já. Mas você sabe que Goiás produz música sertaneja porque tem muita gente no Brasil para ouvir, né? É verdade. Então Não é só em Goiás. Não é só em Goiás. Com certeza. Mas tirando a dupla sertaneja, que aí foi o começo da nossa conversa, é muito bom estar aqui, é muito bom conversar com vocês, vamos para cima. Amém, Bora que bom. lá. Muito legal. Madaleno, a gente está no podcast aqui conversando não só sobre os projetos, mas a gente quer poder conhecer um pouco mais. Para nós, tempo de mesa, intimidade, e algo que tem falado muito com a galera nossa aqui é sobre a caminhada de cada um. Porque às vezes tem jovem por aí, adolescente, que, o pastor Marcos, porque ele já começou lá, né? Não, gente, não é assim, tem toda uma história, toda uma caminhada. Conta pra gente um pouquinho aí como é que foi a conversão, como é que se encontrou com Deus, antes de ministério até, na verdade, né? Tudo mais. E até Quantos anos você tem? Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu conheço a Mari antes do Madaleno. É verdade, tempo é de palavra da verdade. vida dos acampamentos, né, também. É verdade. Então não tenho certeza, você tem que ver o ano. Não, conhece sim. Porque quando a gente se encontrou, a Mari falou, conheço o Lucas, a Palavra da Vida já e tal. Antes, é verdade. Então, a minha história, Lucas, eu poderia dizer assim, que eu sou um camelo no fundo de uma agulha. Sabe aquele cara que Jesus chamou e ele não quis? Aí os discípulos perguntam, né, sobre o rico entrar no reino de Deus. Eu não sou rico, mas ele falou que era impossível. Mas que o que era impossível para o homem era possível para Deus. Então, eu sou um filho de pastor que cresceu na igreja, e que teve muitas experiências ali com Deus, com a fé e tal. Era um ambiente muito religioso, era um ambiente muito assim... Isso tudo em Goiânia. Em Goiânia, isso. Uhum. E meu pai, ele pastor de adolescentes por 18 anos, junto com a minha mãe. E ele era bivocacionado, né? Então ele tinha a empresa dele e ele servia na igreja. E depois líder de casais e tal, morava na igreja. Bem uma realidade brasileira na maior parte das igrejas. Bem a realidade brasileira. Assim, a minha casa era uma casa de aconselhamento pastoral. Os adolescentes davam problema, ia tudo lá para casa e ficava lá e junto, no quintal de casa era o futebol, na frente era o ping-pong e dentro era uma sala de aconselhamento. Às vezes era com meu pai, às vezes com a minha mãe. E eu cresci nesse ambiente, né? E só que quando eu me tornei adolescente, meu pai e minha mãe já não eram mais líderes de adolescentes e eu, dentro de uma cultura que tinha muita religiosidade, alinhado também, né? Somado à dureza do meu próprio coração, eu me afastei da igreja, fiquei 2 anos fora. Com quantos anos, mais ou menos? 16 aos 18, 19 ali. Acho que 16 aos 18. Né, que foi minha entrada na faculdade. Entrei numa faculdade, Universidade Federal. Faculdade do quê? E fiz design gráfico, artes visuais com habilitação específica em design gráfico. O que explica muita coisa. Que explica muita coisa faz sentido. E quando eu entrei ali, assim, eu lembro que essa foi a época da minha vida que eu queria provar para todo mundo que não tinha nenhuma marca da igreja em mim. Né? Assim, alguém não pode olhar para mim e achar que um dia eu fui um filho de pastor, né? Ainda que eu não tinha deixado de ser. Eu queria que essa parte de mim sumisse mesmo, né? Eu avalio, assim, às vezes que assim, foi embora o medo, foi embora o controle e o que ficou não era um relacionamento profundo com Deus. Né? Ainda que eu tive ali no passado, né, o fio condutor que não me deixou perder de vez mesmo, foi que eu tive uma experiência real com Deus, na sala da minha casa, com minha mãe, aos 5 anos de idade, aceitei Jesus, uma experiência que eu não me esqueço. E pela idade, que é especial, né? Não esquecer mesmo. Muito novo, né? Sim, e assim, eu não esqueci, e era algo real, mas eu me perdi ali ao longo do caminho, né? E nesse tempo foi um tempo de muitas dúvidas, muitos questionamentos, de também ficar iludido, né, com aquela fase ali das experiências com o próprio mundo, né, com faculdade, mercado, né, construir sua própria carreira, esse ambiente, né, eu acho que o designer, o artista, ele tem aquela coisa da vaidade, né, de fazer aquele projeto que ganha os olhos, que dá nome, né, e vai para as agências e começa a subir para a cabeça também. Então foi uma série de coisas que aconteceu ali. E só que assim, eu lembro de um dia que tudo deu errado, sabe?
o dia que tudo deu errado era o dia que estava dando certo. Porque o rolê com os meus amigos não funcionou. E assim, a minha casa sempre foi um lugar que eu gostei de estar, né? Eu tive a alegria de ter família estruturada, os meus pais, né? Um ambiente de conversa muito agradável, profundas, né? Conversas profundas. E só que nesse dia os meus pais não estavam em casa, os meus irmãos não estavam em casa. Eu gostava de ir para o estádio, depois sair com os amigos, também não deu certo. Tinha uns contatos no celular também para fazer uns rolês aleatórios, os contatinhos, né? E deu tudo errado. Só que eu me lembro que quando eu saí, assim, eu gostava de deixar as luzes da casa tudo apagadas e tal. Não sei se é porque eu tenho astigmatismo, a luz às vezes incomoda. Quando eu queria descansar, ficava na frente de telas o dia inteiro, eu gostava de deixar apagado e tal. E deixar um sonzinho ligado, só que o som ligou sozinho e entrou num... Só que, assim, o som ligava sozinho. Naquela época a gente tinha aparelho de som em casa, né? E que tinha um carrossel com vários CDs. Sim. Só que ano foi isso? Isso foi o quê? 2001. 2001. Você nem tava com as plataformas, não tinha nada das coisas. Tinha nada. Tinha aqueles... Acho que foi, não foi 2000, não. Foi 2000. Foi ano 2000 ali. Eu entrei na faculdade em 99... para 2000 ali, foi 2000, 2001. Uhum. E época que a gente adorou muito com Ana Paula Valadão, Diante do Trono, Cirilão, né? Dentro do quarto. Mas eu lembro que tinha um CD do Rebanhão do meu irmão, dentro do som. E foi no meio de uma música, não começou ali do começo da música, e desligou o som. Do nada? Do nada. Que era uma música que falava que de um cara que subiu no monte para encontrar Deus, Deus não estava lá. Nossa. E depois a música falava que ele não era difícil de achar, que ele estava em todos os lugares, ele estava dentro de nós e a dificuldade estava em nós. Que ele procurava o nosso coração sempre. Nossa, caramba. E aí eu parei assim, né? E aquela coisa assim, Deus não desistiu de você, ele persegue você, ele quer o seu coração. Ele continua, a dificuldade está em você. E eu me lembro assim que foi algo que conectou profundamente com o meu coração. E eu lembro que eu tinha uma escolha. Eu vou dar voz a isso? Isso foi um som que ligou? Vou dar ibope para isso ou não? Né? Entendeu? E assim, eu acho que já corrido algumas vezes, sabe? Eu lembro de um amigo que ia lá em casa e a gente batia um papo. E quando eu achava que o cara queria conversar, eu falava, não, então, eu tenho orado por você e tal. Teve algumas oportunidades ali. Né, me evangelizando, né? Evangelizando quem evangelizava. E aí, no final das contas, eu dei crédito àquela voz e eu ouvi muito Deus falar comigo naquele dia. Eu me ajoelhei no quarto ali e eu fiz um pedido para Deus. Falei, Deus, se você existe, eu quero te ouvir. E se você existe, eu quero voltar a acreditar na igreja. Eu quero encontrar uma igreja que seja um ambiente que eu me conecte contigo, né? E eu lembro de ouvir naquela tarde, assim, naquela noite, né, portas batendo, gente saindo correndo. Eu interpreto que foi uma libertação que aconteceu, né? Então essa transformação foi o milagre, né? E o camelo no fundo da agulha, às vezes eu vejo aquelas interpretações assim, né? Que era um ponto da muralha, que chamava agulha, que o camelo passava sem bagagem, que para o rico entrar ele tem que tirar as bagagens e não sei o quê. E para mim, no texto ali, a agulha de costura do grego, né? Sim. Se tem alguém que quiser me corrigir e falar de outra interpretação, para mim, né, quando eu vou para o texto, quando eu estudo o texto, eu estudo os comentários, né? O que mais faz sentido para mim que é uma agulha de costura e que não tem como um camelo entrar. Não é que é impossível, o impossível assim, é o ápice do impossível. Né? Então eu me tornei, né, essa pessoa que corria de crente, que não queria saber de crente, que fugia de igreja. E Deus conduziu o meu coração. Me lembro de entrar num culto, numa igreja que estava tendo assim, um avivamento em Goiânia. E sozinho, sem ninguém, sem nenhum amigo. Os meus amigos falavam, vamos pro boliche. Eu falei, não, eu quero ir para a igreja. Eu tinha assim, Deus não desistiu de mim mesmo, né? E quando eu entrei, estava passando aquela música Porque dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele a glória. E eles cantavam a ele a glória e era 6 da tarde, o sol se pondo. Eu lembro do sol entrando assim no ambiente e cada vez que eles cantavam a ele a glória, meu coração explodia assim por dentro. Nossa. Eu me lembro de cair de joelhos e eu não consegui mais avaliar o culto. Nossa. Eu não consegui mais pensar assim, esse culto é bom, as intenções... A não ser desfrutar da presença mesmo ali, né? Exatamente, eu não conseguia mais avaliar a intenção das pessoas. Mas é muito bonito, eu lembro de um versículo em Jeremias 20, versículo 9, se não me falha a memória, vai dizer, Jeremias, indignado, de tanto pregar e ninguém ouvir, cansado, ele vai falar, não mais eu me ensinarei, nem mais falarei em teu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração que eu não consigo mais conter. É isso. É isso aí, foi exatamente isso.
E o mais legal disso, né, como eu me torno líder de jovens. Eu acredito que uma ferida fechada é um ministério aberto. Quando Deus, o pastor Fabiano, na nossa igreja, ele fala que quando Deus cura uma ferida, ele inaugura uma nova unção. Foi aonde eu me tornei, né? Eu era um motivo de oração, eu me tornei resposta de oração. Então, assim, eu era aquele que a mãe orava de madrugada até o dia amanhecer, na sala da casa, esperando pelo filho chegar, e abraçava o filho e falava, filho, o que você está fazendo da sua vida, né? E aquela imagem da minha mãe que sempre esperava por mim, depois eu me torno, assim, resposta de oração para mães que oram por filhos na madrugada, perdido, né? E foi muito isso. Eu me tornei resposta porque eu queria ser solução, eu queria ser usado por Deus para que outros adolescentes, outros jovens não se perdessem na igreja. Não precisassem passar por isso, né? Deus, ele é mestre em pegar tragédias, muitas vezes, né? Caos que acontece em nossas vidas e transformar isso em algo maravilhoso, né? Que glorifica Ele. Então, algo ruim que você passou, algo ruim que muitas vezes a gente passa, Ele consegue usar isso, até a parte ruim, para glorificar Ele e trazer mais pessoas para Deus, né? É bem isso, é bem isso. E aí eu acho que a gente tem que transformar paixão em disponibilidade, né? Porque, assim, uma coisa é aquela paixão que está queimando, uma coisa que, sabe, Deus pegou seu coração, Ele preencheu as lacunas, Ele deu respostas. É muito fácil o fogo, sabe, se apagar com o tempo, Sim. A paixão se esfriar. Então, e a gente idealiza demais, né? Se ouvir a voz de Deus, tem um chamado, quer mudar o mundo, eu vou fazer um avivamento na faculdade, mas você começa lá, os caras te zoam, você vira meme rapidinho, né? Inclusive, líder de jovens que não vira meme nem figurinha de WhatsApp, eu não respeito, né? Porque não é possível. Não é de fato líder. Lucas né? é que eu tenho algumas coleção. É que assim, tem poucas que eles têm coragem de me mandar pro pastor, né? Porque as que rolam no mercado negro. As boas mesmo você não conhece. Não conhece, com certeza. Na Deep Web, né? Essa da Deep Web aí. Mas aí vem a disponibilidade, né? Que é onde não começa do lugar que você sonha, começa do lugar de necessidade. Sim. E eu me lembro que foi bem isso, né? Eu lembro de tentar reconectar ali com a igreja do meu pai. No começo era mais assim, eu fazia o design para o pastor, né? O pastor sempre precisa de um designer, né? Sempre precisa de um slide, sempre precisa de um logo. E eu tava ali e os caras conversavam comigo, eu trabalhava em agência, eu virava às noites... me descansando da agência fazendo coisas pra igreja. Mas boletim não precisa fazer mais, né? Pai, já fiz muito boletim. Boletim, já fiz demais. E depois eu me lembro de chegar na igreja do meu pai ali, era uma igreja pequena, agora ele já era um líder de uma igreja local, num bairro, tinha umas 100 pessoas. E eu me voluntariar para servir na juventude. Eu queria criar um encontro de oração, porque lá tinha um culto por mês, no domingo à noite, quando eles davam o culto para os jovens. Fazer o culto que já era um culto da igreja. Da igreja, verdade, né? Tal. E eu falava, cara, a gente tem que... Eu via a galera, falava, precisa fazer alguma coisa aqui. Por mês, né? E aí eu começo um encontro de oração na sexta-feira. Por quê? Porque quando eu falei para o líder de fazer, ele falou assim, cara, eu não posso, eu tenho 2 filhos, trabalho pra caramba, acordo às 5 da manhã. E assim, lá em casa eu sou insubstituível, né? E ele estava certo. Sim. E ele falou, se você quiser fazer, pode ir lá. Aí eu comecei. Você estava fazendo faculdade ainda? Ou já estava formado? Eu estava fazendo faculdade, eu fazia um curso na igreja que era às terças e quintas, das 7 às 10h30 da noite. Trabalhava numa agência que era tipo da 1 às 7 da tarde. Mas estava solteiro, né? Estava solteiro. Então... E aí, assim, comecei um trabalho no presídio também de menores. Era nos sábados à tarde. E aí de sexta à noite virou para sábado à noite. E aí começou o projeto de pequenos grupos e eu liderava também. Assim, a disponibilidade me forjou muito nesse tempo, né? E se eu não tinha alguma coisa que me dava, eu inventava uma, né? Mas ver o mover de Deus, assim, a gente começou a ver a igreja não batizava jovens há muito tempo. Depois de 2 meses a gente viu 9 jovens se batizarem. Mas você batizava por uma opção da igreja ou porque não tinha porque jovens? não alcançava. Não comunicava, não chegava. Ou eles, assim, alcançava para um determinado programa, mas não gerava o compromisso. Entendi. Então, foi muito assim, muita coisa. Eu lembro da gente encher um ônibus para assistir o Paixão de Cristo no cinema, entendeu? E, nossa, a igreja, assim, às vezes não tinha um ônibus de jovens na igreja. A gente conseguiu encher para ir para o cinema, nos acampamentos. Legal. E foi ali o começo, né?
Depois foi a minha conexão com o pastor Carlito, que foi também a partir de um grupo de pastores que foi para um evento que ele estava e um pastor cancelou de última hora. E um amigo me ligou e viu que eu estava fazendo um trabalho legal lá, falou assim, cara, você não quer ir comigo? Falei, quero, só que você tem que estar pronto daqui 2 horas para viajar para outra cidade, para dormir fora. E eu tinha me tornado dono de uma empresa, né? Que me deu a disponibilidade para ir. E eu fui. E me conectei com ele. A igreja da cidade se tornou uma cliente da minha agência. Depois disso, e 1 ano depois, eu estava me mudando para São José, onde foi um aperfeiçoamento da minha escola, do meu chamado. Aí você era pastor? Não era ainda. Eu fui com a agência ainda, não? Eu fui ser ordenado pastor 10 anos depois dessa experiência com Deus. Caramba. Esse começo ali, a minha primeira vez pregando foi num acampamento de adolescentes para dar o meu testemunho. De volta para Jesus. Normalmente o primeiro sermão boa parte é testemunho. É isso aí. Normalmente é verdade. E tá tudo certo, não é um problema. E tá tudo certo. E foi muita disponibilidade, assim. Foi aquela disponibilidade que eu aceitei. Achei que era para um grupo de 20 adolescentes. Quando eu cheguei no acampamento, que tinha mais de 100. Nossa, já... E eu lembro de eu descer pro jantar e falar assim, eu não vou pregar, cara. Eu não tenho condições, eu não sei o que eu vou fazer. E quando o louvor começou a fluir, eu falei assim, vai ser daquelas noites que foi só o louvor, né? E no final você ora e todo... entendeu? Eu chegava, gente, não vou nem pregar, a presença de Deus aqui tá tão forte. Toca mais uma aí, já começa, né? Foi bem isso. E o microfone, né? Aquele medo. E eu me lembro que quando eu peguei no microfone, foi um fluir de Deus, assim, tão grande, tão especial. E foi um selo mesmo, assim, no chamado, né? Amém. E, pastor, me diz uma coisa. Você falou que você se desviou ali na adolescência, né? E eu vejo muitos casos, como por exemplo do meu pai, que também é filho de pastores, e na adolescência também acabou se dispersando e foi voltar para Cristo só com 30 e poucos anos de idade. E a gente vê vários casos de pessoas que nasceu num lar cristão, que cresceu nesse ambiente, que são filhos de pastores, e na adolescência acontece alguma coisa que ela acaba desviando. O que você fala para esse adolescente para ele não perder essa paixão, para que ele continue firme nesse caminho, independente do contexto onde ele vive? Olha, o que mais vai nos conectar, de fato, com o evangelho, com a fé, com a igreja, no final das contas, é uma experiência real com Jesus. Então, se eu tivesse focado em Jesus, eu tenho outros 2 irmãos que não desviaram, eu e meu irmão mais velho desviaram. A gente estava no ambiente da mesma igreja. Né? Então, assim, a gente perde Jesus dentro da igreja. Lembra dos pais José e Maria entrando com Jesus no templo e depois perceber que estava sem ele com quase 2 dias, era 1 dia e meio de viagem. Então eles entraram com Jesus dentro do templo. Então quer dizer, eu fico vendo essa cena, né? Jesus nos levou para a experiência da igreja. A gente estava ali por causa dele, mas em algum momento nós perdemos a presença dele e nem percebemos. A experiência na igreja virou uma experiência sem Jesus. A gente canta, a gente serve, a gente prega, a gente lê, a gente estuda, mas Jesus já não está mais com a gente, porque a gente já está fazendo algo que não diz mais respeito a ele, é sobre nós mesmos, né? Então, não podemos perder Jesus dentro da experiência da igreja, porque quem está na igreja por alguma coisa que não é Jesus vai sair por qualquer outro motivo. Sim. Porque qualquer coisa que está nos alimentando, que está nos saciando, que não é Jesus, é finito. Vai acabar. Vai chegar um momento que não vai fazer mais sentido. Aí quando você vai falar, fui ferido pela igreja, fui usado. Como eu disse aqui, né, a igreja não era um ambiente muito saudável para a próxima geração. É verdade, mas se eu tivesse conectado com Jesus, o evangelho funciona em qualquer geração. Jesus é resposta para qualquer momento. Então, a minha desconexão com Jesus que me levou para fora da igreja. E é uma boa pergunta, Lucas, porque assim, nós vivemos o êxodo da igreja. Então, os grandes países, assim, os grandes avivamentos, Europa, Estados Unidos, Canadá, hoje se tornaram, a Coreia do Sul, se tornaram ambientes de pós-cristianismo. E é o quê? Jovens saindo da igreja. Os grandes avivamentos têm conversão de jovens. A maior parte dos avivamentos tem uma massa de conversão abaixo dos 25 anos de idade. E a maior parte do ceticismo, do pós-cristianismo, é evasão de jovens da igreja.
Então, assim, é uma fase decisiva. Onde você... aquela geração vai para a glória, não tem outra geração para continuar o trabalho. Exatamente. E é aquela coisa assim, a geração pode fazer história com Deus e mudar uma nação, mudar o mundo, e é a geração que rapidamente vai ser atacada porque ela perde Jesus dentro da igreja. E aí, assim, é um conjunto de fatores, né? Que a igreja pode ser um ambiente saudável, sim, mas eu sou responsável pelo relacionamento que eu tenho com Jesus. Porque enquanto alguém é responsável por mim, eu não sou maduro, né? Então, muitas vezes é uma falta de maturidade, é uma fé superficial, é uma fé... e tem várias formas de ver, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma fé superficial conteudista. Eu tenho muito conteúdo, eu tenho muito assim, estudo bíblico, mas eu não tenho experiência com Deus, eu não tenho profundidade de posicionamento em Jesus. E eu posso ter uma fé superficial que é baseada na experiência. Tenho muitas experiências com Deus, a profecia, o sinal, o milagre, né? Aquela coisa do sobrenatural e tal. Sobrenatural era coisa de gente de igreja de velho, né? Hoje ficou hype de novo, entendeu? Mas eu posso ter uma fé sobrenatural que não é profunda em relacionamentos, em servir a comunidade, em estudar a Bíblia, em estudar o Evangelho mesmo. Existe um equilíbrio. Raízes nele. Exatamente. Se tiver equilíbrio na experiência como um todo, eu vou ter uma vida bem fundamentada em Jesus. Eu lembro quando eu estava no Ceifar, que é uma casa de recuperação para dependência química, e tinha um menino lá que ele sabia a Bíblia inteira, cara. Você falava o versículo, ele falava onde que tá, acertava, ele recitava diversos versículos da Bíblia inteira, conhecia a Bíblia de capa a capa, mas fazia tudo errado. Tudo errado. Não vivia aquilo de fato. Mas ali dentro da mente dele, assim, estava fixada a palavra. Mas ele não vivia de fato, né? Então, é essa parte conteudista aí, né? Que cara, tem de monte aí, né? Tem tantas marcas disso, né? Por exemplo, eu lembro de visitar um menino que tentou se matar, foi acolhido pela saúde mental da cidade, e eu fui lá no centro psiquiátrico, e eu conheci um rapaz que estava internado junto com ele, que sabia a Bíblia de cor. E isso levou ele para a loucura. Não posso dizer que a Bíblia levou ele para a loucura, mas a forma como ele se relacionou com esse conteúdo... o peso que se tornou, né? O peso que se tornou. E, ao mesmo tempo, eu me lembro de uma vez que a gente estava na sala de casa, a porta estava aberta. Meus pais eram muito assim, de boa, sabe? Deixava a porta aberta. E entrou um viciado em drogas, né? Um dependente químico, que começou a profetizar na sala. Entendeu? Os dons de Deus são irrevogáveis. Sim. Ser usado por Deus não é ser aprovado por Deus. Sim. Então, assim... Deus já usou vários aí. Deus já usou vários, né? Então, ele falou, e eu era criança, eu me lembro de falar, cara, que pessoa ousada, né? E depois a gente descobriu que era uma pessoa tentando arrumar uma grana para usar uma droga. Caramba. E, entende? Então, assim... Tem a mula, que foi usada também, né? Tem a mula, né? E tem pessoas que se escondem por trás de um conteúdo, tem gente que se esconde por trás de um serviço na igreja. O ativismo, tem vários. Que aí, o ativismo. Porque quando veio a pandemia, o cara que era ativista religioso, ele se perdeu. E Deus nem voltou, porque ele passou 1 ano e meio, 2 anos sem poder passar o máximo de tempo dele na igreja, porque a fé dele era de serviço, mas não era de relacionamento, não era intimidade. Eu estou lendo um livro chamado A Vida Profundamente Formada, e o autor ele fala assim que quando ele era novo convertido, ele foi fazer um curso de discipulado da igreja, aí chegou um dia que ele tinha que apresentar um conteúdo de um livro, né? E aí quando ele foi apresentar, no meio da apresentação dele, o professor falou assim, você não leu o livro, né? Aí ele pegou... Só enrolando. Aí ele pegou e não, ele falou a verdade, não, eu não li. Aí disse que a galera deu uma risadinha, mas ele terminou uma apresentação de 30 minutos de um livro que não leu. ChatGPT. Aí e aí o professor, no final, pediu para falar com ele, né? Ele falou assim, olha, você tem um dom. Você tem um dom de fazer uma apresentação de 30 minutos de um livro que você não leu. E se não é um especialista... Explora mais isso daí. Se não tinha um especialista ali, você enganaria muita gente. Ele pegou e falou assim, esse é o seu dom.
mas essa também é a sua maldição. Caramba. Ele falou, com o seu dom, você vai chegar em muitos lugares que você vai ficar surpreendido. Mas, ao mesmo tempo, o caráter formado, aliado ao seu dom, vai te levar a um lugar que você nunca vai acessar. E isso marcou ele, né? Porque assim, eu posso me esconder por trás de um dom bom. Eu posso me esconder por trás de uma facilidade que eu tenho de estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia. Eu posso me esconder atrás de ativismo ministerial. Só que tudo isso é finito em satisfação, é finito em alcance e relevância de chamado. E eu não tenho Jesus ali, né? É uma idolatria, um Deus falso, é algo que vai me decepcionar. Né? É um comportamento tóxico, né? Já dizia um pastor chamado Michel Peragino, conhecido. Mas é muito interessante porque, na verdade, acho que tem muita gente que tem uma expectativa, e até por ouvir tantas histórias por aí afora, às vezes, que então eu vou pro secreto, vou ter um tempo com Deus, e todas as vezes vai ser sobrenatural, e o fogo vai descer e tal. Mas não é a verdade. Não é isso que acontece. Né? Lógico, quanto mais você investe, mais você vai conseguir ter as experiências. Então, às vezes, é uma vez por semana, daqui a pouco fica dia sim, dia não. Né? Então, tem um processo nesse sentido. E às vezes as pessoas se cobram demais. Falam, pastor, estou uma semana orando dentro da Bíblia e Deus não falou nada comigo. Faz mais uma. Vai investindo, deixa Deus ir falando. Né? E eu acho interessante porque às vezes a pessoa fala, mas eu estou sentindo um silêncio. Fala, mas no silêncio Deus também grita algumas vezes. Tem algumas coisas que tem que ajustar na vida. E a gente se cobra tanto, mas, por exemplo, quando você olha para a palavra de Deus, você vê os discípulos que estavam também perto de Jesus, no Getsemane, acabam caindo no sono mais de uma vez, porque também não estavam conseguindo dar conta daquele processo. Então, a gente acaba colocando um projeto muito ideal, às vezes, muito sobrenatural, quando no final das contas, gente, é relacionamento. É poder desenvolver um relacionamento de intimidade, porque não é o secreto, é o dia inteiro, é diferente. Sim. Então, cara, não, então agora eu vou ter minha hora com Deus, meus minutos com Deus, e vai lá e tal, e depois disso faz tudo que quer da vida, que não tem nada a ver com isso. Né? E tem uma geração atual que ela é viciada em performance, ela é viciada em resultado, ela é viciada em sucesso. É a geração do arrasta para cima, né? Eu vou te ensinar como você alcança isso em pouco tempo, em alta performance, em grandes resultados, do 6 em 7. Sim. Né? A Hotmart está aí, né? Fazer um curso para saber que curso que você faz lá. Cheio de especialistas, ganhando uma grana. Para ensinar a fazer curso. E do imediatismo. Então, assim, por exemplo, o cara vai ver lá, então para poder ter um relacionamento com Deus, eu vou levar uma vida. Nossa, não, mas o miojo é 3 minutos, então preciso achar um jeito mais rápido, um atalho mais fácil de alguém que vai me ensinar. Eu, ao invés de ver uma pregação inteira, eu já vou colocar na velocidade aumentada, ou vou achar alguém que, ao invés de falar 1 hora, fala 15 minutos, fala menos até, e por aí vai, né? E a geração que idolatra a performance, ela não vai buscar Deus para buscar Deus, ela vai buscar uma resposta de Deus. Ela vai buscar um resultado em Deus. E quando ela satisfaz... Ela quer usar a Deus para ter resultado. Então, quem usa a Deus para ter resultado, está buscando a si mesmo. E aí, no final das contas, o que nós temos? Nós temos uma geração que busca coisas de Deus sem conhecer a Deus. Sim. Né? Então, assim, eu estou buscando a Deus, fazer, mas ele não respondeu ainda. Mas o alvo é a resposta ou o alvo é a presença? É a intimidade, sim. O alvo é a intimidade, o alvo é conhecê-lo mais, ou o alvo, né? Porque assim, se eu o conheço mais, talvez eu não precise tanto buscar a resposta. Alguns dos sonhos e respostas vão alinhar o coração dele. Totalmente. Né? Eu serei mais parecido com ele. Vou saber, vou agir como ele agiria. Já é uma bênção, gente, por favor. Né? E muitas vezes ele age de maneira sutil. Né? Eu vejo pela minha própria vida. Estava comentando com a Madalena no meu testemunho. Quando eu me converti há 5 anos atrás... Eu jamais ia imaginar que eu estaria vivendo tudo que eu estou vivendo hoje, 5 anos depois. Eu imaginava boas coisas para minha vida. A gente tem sonhos, mas nada comparado aos sonhos que o Senhor tem para a gente. Só que não foi algo da noite para o dia. Foi através de uma vida de relacionamento e simplesmente, sutilmente, as coisas foram acontecendo, foram tomando forma. E se não tivesse acontecido também... Estaria tudo certo, glória a Deus também, porque o que importa mesmo é de fato estar no relacionamento, estar na presença e buscando isso dia a dia, né? Eu vejo que tem muitas vezes que Deus fala com a gente, mas você não quer fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Só que para mim, na minha percepção pelo menos, quando Deus pede uma coisa mas você não faz, por que Ele vai te mostrar a segunda se a primeira você não está fazendo? E aí, à medida que você vai entendendo as direções, é difícil no começo, parece meio nebuloso às vezes até, entendendo as direções daquilo que Deus pediu para você fazer, Deus vai te dando mais responsabilidade, vai te colocando mais sobre você e vai falando mais também. Agora, você está com a vida toda errada,
E Deus já está falando, te mostrando. Coloca a vida em ordem, consagra, arruma. Não, mas eu quero a resposta do marido, da esposa, eu quero a resposta. Cara, tem um processo para as coisas acontecerem. Hoje mesmo, eu estava de manhã cedo, eu estava com a minha filha menorzinha, e o cachorro, a gente foi na farmácia lá, uns 3 quadros de casa, e eu passei na frente de uma casinha assim, menor. Tem um senhorzinho que eu estou gerando relacionamento com ele faz um tempo já, assim, né? O seu Renato. E aí, ele falando de uma dor na coluna, que ele estava com uns problemas lá, umas coisas assim. A gente conversou só, coisa corriqueira, assim, e eu saí. Porque ele estava com horário, ele tinha que sair fazer alguma coisa. No que eu virei a esquina, ele já tinha saído, Deus falou assim, por que você não orou com ele? Ele estava reclamando de dor na coluna, você podia orar com ele para que eu pudesse aliviar a dor dele. Eu falei, é verdade, Deus. Só que quando eu virei, ele já tinha ido embora. Daí eu fui na farmácia, que dava umas 3 quadras, eu falei, Deus, se ele estiver lá quando eu voltar, então eu vou orar com ele. E eu voltei, claro que ele estava lá, né? Lavando a calçada da casa dele, tudo torto, com dor na coluna. Comecei a conversar com ele, contei os milagres que Deus tinha feito na vida da minha filha, aquela coisa toda e tal. Posso orar com você? Ele chegou a chorar, assim, de tão emocionado, por alguém que se preocupou com ele, com a dor que ele tinha. Então, assim, às vezes eu vejo, é coisa da minha cabeça. Pra quê? Vou pegar outro caminho, não preciso voltar lá e tal. E aí você vai tentando deixar Deus de lado, você vai apagando um pouco do espírito daquilo que está em você, né? Então, à medida que você começa a escutar mais, ou Deus te pede algumas coisas, mas você vai colocando em prática, e tem umas coisas meio malucas, meio estranhas, essa foi simples pelo menos, né? Mas é alguém que eu não tenho um relacionamento, então você vai lá e ora pela pessoa, então tudo bem. Mas se não der certo, gente, se ele falar que não quer oração, ora à distância depois que ele foi embora, não tem problema, dá um jeito, mas é que daí o cara fica, mas ele coloca tantas pré-condições que aí ele também não consegue fazer nada, né? Sim. Se o milagre não acontecer, você amou alguém, né? Sim, você manifestou o amor de Deus a alguém. Mas é fruto disso também, Leandro. Até o evangelismo. Não é o resultado que me leva para a ação. Não. Né? O nosso evangelismo também é imediatista. Então, o meu evangelismo é um evangelismo de viagem missionária. Que eu vou, bato na porta da casa de alguém, vou lá, tomo um café, apresento Jesus, o cara salvou, próximo. Só que numa cidade, né, nos vizinhos, gente próxima a você, família, não é assim que acontece na maior parte das vezes. Você desenvolve um relacionamento, você investe tempo na pessoa. Você não é interesseiro, porque a pessoa vai perceber. Porque você quer investir mesmo tempo nela. Se converteu. Você que discipula, você que traz para a igreja, você que tem. Só que o pessoal não quer pagar o preço, porque isso vai levar meses, às vezes anos até, para que isso aconteça. Sim, com toda certeza, né? Essa idolatria da performance nos leva para muitos caminhos errados. Né? O próprio semeador que saiu a semear na parábola de Jesus, foram 4 solos e apenas um deu certo. Sim. Um frutificou. Mas ele não deixou de semear por causa dos solos ruins. Né? Inclusive, a semente caiu em vários lugares. Então, quer dizer, eu saí para semear por quê? Porque eu tenho uma missão. Jesus me confiou essa missão. Porque eu amo a Jesus e amo as pessoas. Claro. E se alguém quiser ir para o inferno porque quer, se alguém não quiser mudar de vida porque quer... É decisão dela. É decisão dela. Mas isso não é minha. Para esse eu vou semear, não. Então o pessoal sempre pergunta, pastor, mas como é que você faz? Gente, eu estou sempre semeando. E se a gente for ver assim, né? Jeremias, ele pregou. E qual foi o resultado? Sim. Deixaram ele no poço para morrer. Né? Deixaram ele passar fome. Bateram nele. Né? O que fizeram com o maior pregador de todos os tempos? Crucificaram. Sim. Ele deixou alguns discípulos. O que aconteceram com eles? O que aconteceu com eles? A morte dos 12. Vai ver a história dos 11. Você vai ver assim, tudo... Eles pregaram, eles lideraram. Se nós formos assim, as pessoas que olharem apenas para o resultado imediato, nós estamos aqui por causa da morte deles. Sim. Nós estamos aqui por causa do cumprir da missão deles. Mas eles não viram o que nós somos hoje, o que é o evangelho hoje, né? Enquanto pregaram. Né? Imagina. Entendeu? Não tinha noção do que ia acontecer depois, né? Existe um mundo ainda que eles nem conheciam, né? Que o evangelho chegou e transformou e construiu, né? O impacto da Bíblia em sociedades, né? No mundo inteiro, né? Assim como tem coisas que a gente também não consegue imaginar. Não consegue imaginar. E nascem num relacionamento com Deus e não numa idolatria de performance, de resultado. Eu até tenho conversado muito aqui na juventude, nessa nossa fase, né, que está vivendo, sobre gerações, né? Não só Y, Z, todas as gerações, né, e tudo mais, mas muito no sentido de que eu creio que os nossos ombros têm que ser os degraus da próxima geração. É o que a gente tem conversado muito aqui também, né? Porque assim, Madalena, a gente tem vivido... Tá na camiseta, tá fazendo uma camiseta aí também. Mas a gente tem vivido, por exemplo, eu era adolescente, eu cresci na igreja, meu pai também é pastor, ele era empresário, virou pastor quando era pré-adolescente, na verdade, né? Então assim, eu nunca me desviei, sempre estive na igreja,
Mas o que eu vejo hoje, os adolescentes da nossa igreja vivendo, eu não tive essa mesma oportunidade. A maturidade que eles já têm espiritual, eu não tinha esse acesso. Eu tinha a Bíblia, eu lia a Bíblia, Deus falava comigo, eu orava. Era uma outra fase. Não é a igreja em si, era uma fase do cristianismo mesmo, que eu entendo da nossa geração ali, ou de um grupo de igrejas, pelo menos. E eu fico vendo assim, os adolescentes contando tantas experiências deles com Deus, sendo muito mais ousados no espírito. As vigílias, tem uma vigília agora, sábado passado, estava abarrotada, os caras buscando uma sede. E eu ia para as vigílias para fazer qualquer coisa, menos orar, na verdade. Eu estava lá pelo introito, pela galera e tal. Eu, por exemplo, eu ia para os acampamentos, quando eu era... balinhas. Às vezes umas pizzas e tal, né, até ajudava, né? Mas, por exemplo, quando eu era adolescente, por mais que eu fosse crente, eu ia para os acampamentos não para ir buscar a Deus, eu ia para o acampamento para estar com a galera, para jogar bola, para aprontar. Mudar o estado civil. Era muito novo ainda, né? Acho que ia demorar um pouquinho mais depois, né? Mas agora você vê hoje em dia, os adolescentes, nós pelo menos, em vários lugares que a gente escuta por aí, eles vão para o acampamento. Cara, o esporte vai ter as coisas, mas é o que eles estão menos preocupados. Eles querem buscar mesmo. Então, assim, tem um culto lá que não termina, que vai cada vez mais longe e tal, e eles não estão de boa. Nem a época, não, os caras começavam a sair. Meu Deus, esse culto não acaba nunca, querendo jogar bola. Os caras já vestiram, já é de chuteira pro culto para poder sair e fazer passar no pastor, na verdade, né? É muito diferente, né? A gente muito no Brasil tem algo muito precioso, né? Então, mas aí eu fico imaginando como vai ser a próxima geração. Entendeu? E é muito legal olhar por essa perspectiva, né? Porque até o que nós falamos aqui, né? Nós falamos de marcas de uma geração, né? Mas tem algo muito grandioso, muito lindo, muito incrível que Deus está fazendo. Sim, sim. E às vezes tem pessoas que olham e só falam, sabe, a igreja é imediatista, a igreja é superficial, Não. a igreja está vazia de Deus, mas tem muitas igrejas gerando uma conexão profunda com Deus na nova geração. Claro. E sendo um ambiente equilibrado de fé, né? Tanto nós temos aberrações da igreja hoje, quanto nós temos assim uma igreja que amadureceu muito ao longo do tempo. Sim. Né? Tem que honrar até as gerações passadas, né? Que os nossos pastores já fizeram chegar em lugares que, como diz, né, no negócio popular, era só mato. Né? Foi lá para começar um trabalho, um ponto de pregação para hoje grandes igrejas, tem sido referência em tantos lugares por aí fora, e você ter o privilégio de chegar numa igreja que já caminhou bastante, e você dali para frente poder sugar tudo que você pode com esses pastores e aprender o máximo. Mas para mim, quando você tem uma transição, por exemplo, você não é só assumir e mudar, você dar sequência ao que é construído, uma honra muito maior. Muito grande. Chegar e, então agora não, é a minha cara. Não tem nada a ver com isso, não é sobre mim, é sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está crescendo dessa maneira, dessa forma. Existem estratégias, novas ideias, isso faz parte, mas não com a essência do que é a igreja. Né? O sentido da herança, né? O conceito da herança é o quê? Uma geração pagou caro para ter algo que você recebe de graça. Sim. Né? E é tão interessante, né? Quando Deus vai se revelar a Moisés e fala para Moisés, né? Você vai falar o meu nome para o meu povo. Você vai se apresentar para Arão, você vai se apresentar para uma nação de escravizados no Egito e você vai dizer qual que é o meu nome. Tá? Antes ele tinha falado que o nome dele era o Eu Sou, certo? Mas ali tinha a ver com a apresentação de Moisés ao faraó. E quando ele vai aprofundando, ele vai dizer, agora você vai dizer para o meu povo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sim. Um dos nomes de Deus é um nome geracional. Sim. Deus é o nome do pai, do filho, do neto, certo? Sim. Né? Do vô, do filho e do neto. Ou seja, ele não se apresenta para uma geração sem trazer a história que ele tem com as outras. Sim. Né, o nível de revelação, o nível de conquista, o nível de unção, o nível de autoridade espiritual, né, e o potencial do destino de uma geração está no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que agiu na história dos nossos antepassados. E isso tem a ver com o mover de Deus em uma nação. Sim. Então essa nação, essa geração no Brasil hoje... As coisas não acontecem em uma geração no cristianismo. Essa é a questão. Eu acho muito bonito porque... São vários os textos que vão trazer esse lado, essa honra geracional. Então, por exemplo, quando tem lá as orientações de Deus para fazer as vestes sacerdotais para o sumo sacerdote entrar na presença. Cara, nos ombros tinham 2 pedras, em cada pedra tinha 6 dos nomes das tribos das 12 tribos. E na estola tinha cada pedra representando uma das 12 tribos e eram diferentes porque cada tribo era completamente diferente. Mas quando ele entrava na presença, ele entrava com a história do povo dele, de como fez eles chegarem até aquele momento da presença com Deus também. Então é a mesma coisa.
a responsabilidade de Arão, né? Manter a chama da presença acesa no entardecer para todas as gerações. Sim. É o papel que nós temos na igreja hoje. Claro. Né? É apresentar um Deus que nós conhecemos, que aqueles que nos geraram também conheceram e andaram com ele, para uma nova geração. Há uma nova geração. E ter expectativa, né? Não, Se nós vivemos isso, imagina onde eles vão chegar. E a maturidade cristã, acho que é bem nesse sentido, Madalena e Lucas, você vê, cara, a minha expectativa é que a próxima geração, os próximos pastores, sejam muito melhores do que nós. Sejam muito maiores, alcancem coisas fantásticas. A minha oração... Agora eles têm o chat GPT, né? Agora eles têm inteligência artificial. Eu comecei com o papel ao maço na biblioteca, né? Os caras já agilizaram muito algumas coisas. Eu lembro que eu tinha uma pasta que eu guardava os meus esboços em papel, assim, Nossa. ó. Escrevia todos, né, e tal. Tinha os primeiros sermões no disquete ainda, né? Tá judiado aí, já não tem jeito. Disquete? Eu cheguei a usar disquete na escola, na verdade. Muito, assim. mas Nossa, muito. bastante. Eu não cheguei, o flopear não era muito, né? Acho que é mais da idade do Madalena. Mas daí o flopear não tanto, era mais o disquete mesmo pra mim. Flopear era o outro ainda, né? Mais eu nem sei o que é flopear. Cabe Verdade, eu não sei. Que... Era o disquetão, assim? É aquele maior que parecia, era mais fininho, na verdade. Né? Eu nunca usei ele. Eu sei que tinha no computador só lá, né? Disquete foi bastante. Disquete, depois o zip drive. zip Depois drive. o pendrive. Daí... Teve algo entre o disquete e o pendrive? Acho que não. Zip drive? Não, teve o zip drive. O que é o zip drive? O zip drive era um disquete mais grossinho, assim, de 100 megas, de 200 megas. Acho que eles não lembravam. Aí depois se tornou gravar em CD e DVD, né? Aí você gravava dados em DVD. Aí a galera tirava fotos do acampamento. Daí o cara queria levar as fotos do acampamento. Cara, a gente passava madrugadas com vários computadores gravando diversos CDs pro cara que comprou 40, 50, mas que é demorado, cara. O cara gravar lá dentro do espaço que era, ficava os computadorzinhos de sair fumaça, tanto que ele tava trabalhando para gravar as fotos. O cara comprou, tinha que levar embora, né? Nossa, não tinha que fazer. Então era muitas madrugadas de conversa. E tinha aqueles negócios também de gravar o DVD, o CD da mensagem do culto, a galera passava e comprava e levava para ouvir de novo. Já levava depois de novo. Caramba. Tinha bastante, verdade. Madalena, mas além da conversa tá maravilhosa, na verdade, mas acho que para a gente ir mais fechando só, fala um pouquinho até do teu trabalho com juventude hoje em dia, o que Deus está te mostrando, falando, porque você já formou bastante gente, Deus já enviou bastante gente, achei muito bonito, né, como Deus tem feito através da tua vida lá na Igreja da Cidade também. Olha, eu tive uma experiência profunda, né, com relação à nova geração, na igreja que eu voltei para Jesus, depois na igreja do meu pai. E aí, quando eu chego na Igreja da Cidade, tinha um mover de Deus acontecendo muito claro ali. A gente saiu de um auditório para 600 pessoas, fomos para um auditório para 1.500 pessoas, tinha 3 cultos no domingo. Acho que esse eu conheci até. E ali na José Longo. Que era um concessionário, uma coisa assim? Era um galpão de uma concessionária e assim, aquela fila gigantesca para entrar, um mover de Deus nas crianças, o pastor Carlito liderando a igreja mesmo para um novo tempo, né, mais conectada com a sociedade e tal. Depois a gente teve uma experiência de avivamento também, onde nós nos abrimos para experimentar mais profundamente o Espírito Santo. E nesse contexto havia um grande desafio, era a juventude da igreja. A juventude, ela vai ser o maior problema ou a maior força de uma igreja. Sim. Então, assim, se você vai fazer grandes eventos, quem que é a maior força voluntária? Os jovens. Você vai fazer, assim, grandes projetos de evangelismo, jovens, à frente de artes, de design, de música, de vídeo da igreja, normalmente vem de uma força da juventude. E ali a gente tinha o maior problema da igreja, eram os jovens. E eu tinha vindo de uma outra realidade, né? Então, eu me envolvi muito ali. Eu não tinha condições de virar o quadro daquele Ministério de Jovens, mas estava ali o pastor Gilberto, que chegou com muito mais experiências, que veio do Sul, para liderar os jovens. E eu fui assim, o escudeiro dele, né? Andei perto e ele me discipulou, me formou, me mentoreou. E depois de 2 anos eu assumi esse Ministério de Jovens, onde nós, assim, primeiro nós cuidamos do coração, que foi muito trabalho do pastor Gilberto. Sim. E aí vieram mais 2 coisas muito importantes, que foi a gente chamou a juventude para orar e começamos um movimento de evangelismo e contextualização. Então, nesses movimentos, a gente teve uma virada em 2 anos assim, extraordinária. A gente estava com quase 3.000 pessoas na igreja, nos juntava 80 jovens. Nossa. Então, a gente passou a ter o quê? 200, 300 em 2 anos. Saímos ali de 3, 4 pequenos grupos para 10, 11. E aí aquilo ganhou corpo. E aí veio uma nova fase. Foi quando eu assumi.
de mudança de nome, de começar a ganhar corpo, de ter com quem contar, de começar a ter os projetos, as conferências, os movimentos grandes de evangelismo, nasce o Reação, onde nós saímos ali, né, das de 4 paredes, né? 10, 15 grupos para quase 300 hoje. O nome era cidade já nessa época? Não, era Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Entendi. Aí depois nós começamos a plantar igrejas em outras cidades e ter o conceito de multicampus. Não de congregações, mas a mesma igreja em outros lugares. Então, quando a gente foi indo para outras cidades, começou a ter o nome de Igreja da Cidade. E aí, depois de um tempo, foi só em 2000 e... Foi recente, não sei se foi 2016 ali, que a gente virou mesmo Igreja da Cidade. O nome é muito bom. Unificou tudo, né? E aí... nesse contexto, o Ministério de Jovens passou de uma faixa etária de jovens e outra de adolescentes para adolescentes, jovens adultos, jovens casais e começou a pastorear juventudes, né? E a gente passou a alcançar hoje, nos programas da igreja, no final de semana, nós temos quase 3 mil jovens participando de todos os programas. Sim. Né? Jovens e adolescentes. Então, foi uma trajetória, né, onde, no começo lá da conversa, né, o camelo no fundo de uma agulha, né, o motivo de oração se torna a resposta de oração, e na minha disponibilidade. Eu lembro que quando eu fui para a Igreja da Cidade, no meu coração naquele tempo, eu achava que o Ministério de Jovens era uma passagem para um outro grau maior que Deus tinha para o meu ministério, né? Mas no final das contas, respondendo a uma necessidade, eu me tornei assim, alguém que se apaixonou por essa geração. Sim. Amou essa geração, amando a Deus, e Deus foi me lapidando, me conectando com ambientes, com amigos, né? A minha conexão com você, com o Michel, com tantos outros líderes que têm feito grandes coisas, né? De juventude na nossa nação e fora dela, foi como Deus foi me refinando também, me levando a ter mais assertividade, novas experiências, aprendendo, ensinando, caminhando com o pastor Carlito, enfim, né? Foi essa história aí do Ministério de Juventude. Né? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Olha, eu queria deixar uma última frase para a galera que está ouvindo a gente aí, de todas as gerações, não dizer só para jovem. Se tiver também uma indicação de um livro aí para a galera, aí, um ou dois. Rapaz, livros, é muito legal falar de livros, né? Eu não vou indicar a mim mesmo, tá? Mas assim, fala um pouquinho, fala um pouquinho se você quiser conhecer mais sobre a nossa história, a nossa experiência no Ministério de Juventude, tem o livro Ministério com Jovens, Eleve a Nova Geração ao Extraordinário, que tem assim, como discipular, como ganhar jovens para Jesus, como pregar para jovens, como fazer o cuidado pastoral, como se comunicar, né? Fazer a comunicação, o pastor sênior, né? Qual que é o papel dele para o Ministério de Jovens. E o último capítulo é uma carta para mim mesmo, com 19 anos, começando a liderar jovens, recém-chegado à igreja de novo. Né? Então é nesse livro. E alguns livros que me abençoaram muito. O livro Enraizado, do Benny Libscher, ele fala assim, os solos profundos onde Deus forma você. Ele fala que existe um sistema secreto de águas de Deus para que você não murche ao longo do tempo. Isso é o quê? Isso é a vida cristã sustentável, né? E ele vai falar de 3 solos, que é a comunidade, tá? O serviço e o secreto. Então, assim, isso vai gerar maturidade, profundidade em Deus. Muito legal. Tem um livro do Erwin McManus que assim, para mim, moldou a minha visão sobre a igreja para esse tempo, que é Uma Força em Movimento. Tá? Esse livro é sensacional. Tem também, assim, sobre a profundidade do relacionamento com Deus, sem religiosidade e também sendo curado daquilo que nos travou ao passado. O livro do pastor Fabiano, que é Paternidade Bem Resolvida. Isso é maravilhoso. Que é a cura para a orfandade espiritual. Você vai fazer um teste de DNA. Eu vivo como filho de Deus. Né? Ou não, né? O teste de DNA é muito comum no nosso mundo hoje, né? Ou não. Então, é muito bom esse livro, tá? 2 livros do pastor Carlito. Um para você ser forjado na liderança. Então, assim, eu sou um jovem, sou um adolescente, sou um líder de jovens, eu quero aprender a liderar. Ele é o melhor líder que eu conheço, né? Pode ter alguém tão quanto ele, né? Mas eu não conheço melhor que ele. E ele escreveu um livro muito prático, assim, eu acho que ele pensou muito nos jovens quando ele escreveu esse livro, que ele fala assim, você começa liderando você mesmo, né? Você é o seu maior desafio de liderança, né? Liderar seu tempo, liderar sua influência, que é liderança que prevalece.
Esse livro é sensacional. E um livro sobre igreja que ele escreveu, que para mim também é sensacional, que é o Igreja Família. É uma igreja profética, apostólica e pastoral. Amém. Tá? É muito bom. Se eu pudesse continuar falando de livros Tinha aqui, um monte aí, né? vou falar de uma ficção cristã, tá? Um adolescente que quer conhecer mais, assim, saber um relacionamento com Deus e com o reino por meio de uma ficção. Tem um livro da minha esposa, que é A Árvore de Espelhos. Pensa num livro sensacional. O dia que ela mostrou para mim o manuscrito, ela queria que eu avaliasse, né? Só que eu entrei nele e não consegui sair mais. Eu vi a madrugada entrando e eu não conseguia sair de lá de dentro. E eu já vi assim, adolescentes que me falam assim, eu já li esse livro 9 vezes. Nossa! Já vi adolescente que fala assim, eu estava passando por um processo, sofrendo bullying na escola. A Laura, né, que é a personagem do livro, ela passa por esse processo. Família desajustada, bullying na escola, não se dava bem nos esportes e tal. Aí, e ela tem a experiência dela ali com o Reino Azul, né, que é a metáfora para o reino de Deus e tal. E aí ela... Assim, eu vi adolescentes falando assim, puxa, muitas vezes quando eu estava sofrendo na minha, sabe, um bullying, um trauma com a minha família, eu ia pro livro de novo e eu não queria mais sair dele. E isso me fez ter muita saudade do Reino Azul, né? Uau, especial. É muito especial. Esse livro é, para mim, assim, lindo demais. Hoje só tem no Kindle, né? No Amazon Kindle também. Enfim, eu poderia falar de um livro top, tá? Sensacional. E a gente fez uma série na juventude sobre ele. E, não, de verdade, esse livro, cara, ele reacendeu uma chama no secreto pela presença de Deus, que foi Comportamentos Tóxicos do Michel Peragine. Esse livro marcou. Eu lembro que vocês tiveram a série toda lendo também. Posso falar mais um? Não? Fala aí. Tá empolgou, pode falar. Mais um que também virou série, que foi assim muito confrontador e me aprofundou muito em Deus, foi um livro do Tim Keller chamado Deuses Falsos. Deuses Falsos, eu ouvi falar sensacional, sensacional. Enfim. E o teu lá? Creatives, cara. Fala aí dele também. O livro Creatives, ele foi fruto de uma jornada de 20 anos como designer e como líder de nova geração, contextualizando, repensando. É como falar de um evangelho imutável, um evangelho que está há milhares e milhares de anos aí, né? E para uma geração nova, para um mundo que não para de mudar. Para um mundo que tem, assim, no começo do século, uma geração era 25 anos. E hoje é 10 anos. Antes era assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era a mesma música, mesma comida, mesma roupa. Né? E hoje, 10 anos, você já tem uma geração diferente. Verdade. E isso é um desafio constante. O Ministério de Jovens, que é bom hoje, ele se renovou há pouco tempo. Sim. Ele era uma coisa, ele se tornou... A abordagem dele, processo. A linguagem dele mudou. A base é a mesma. Ele se reinventa. Né? Então, fruto dessa experiência de muitos anos, eu entendi assim, que criatividade não é um dom de Deus. Pega a lista de dons da Bíblia. Romanos 12... 1 Coríntios 12, Efésios 4. Não tem dom da criatividade. Tá? A criatividade é a expressão de Deus em você, porque você foi feito semelhante a Deus. O Criador. Que é o Criador. Então, assim, a falta de novidade na Terra é falta de intimidade com o céu. Então, no livro, eu não falo sobre como você se torna criativo, como você desenvolve a criatividade que Deus te deu. E aí eu vou fazer conexão assim na liderança, como você tem o processo criativo, como você entende a sua mente, como você reconecta você com a sua identidade criativa. E tem sido uma experiência assim, incrível. Muita gente se conectando com Deus, muitas pessoas lendo no mercado, utilizando dentro das empresas, treinando equipes, né? E também no reino de Deus, assim, a igreja se tornando também ministérios, pastores, líderes mais criativos também, por meio da leitura desse livro. Criativos tem sido uma experiência incrível. E aí tem lá meu podcast também, né? Sim, a galera pode... que é o Creatives Podcast, que a gente recebe convidados ou uma fala direta. Nosso pastor esteve lá, né? Teve lá, o Michel já esteve lá, arrebentou. É um dos episódios emblemáticos nossos lá. Amém. Legal. Olha, obrigado pelo teu tempo, né? Eu pela que amizade aí. Todo mundo que vem aqui, a gente fala que não é só que a gente convida ou uma oportunidade que aparece, mas que a gente quer se tornar intercessor seu
da sua família e do ministério de vocês aí também. Obrigado, tá, por favor. 3 meninos para você orar lá. Eu vou só manter a distância, porque eu tenho 2 meninas para evitar nesse momento. É bom. É estratégico, a oração à distância, por enquanto. Por enquanto, assim, né? Eu acho que pode até aproximar o problema daqui a um tempo, né, Lu? Agora é até mais fácil. Agora até mais fácil. Verdade, tá bom? Obrigado, tamo obrigado junto, você que tá vocês, obrigado pelo Madalena. papo incrível. Bom, obrigado você que tá escutando a gente, assistindo a gente aí. Compartilha aí esse podcast também, para abençoar mais pessoas. A gente se vê nos próximos OneCasts.